estão bem? Fico feliz de vê-las aqui. Esse tanto de mulher linda, maravilhosa. Oh, Pai, como é bom estar nesse lugar. Um friozinho na barriga, porque se não tiver um friozinho na barriga não tem graça, né? Aí perde a graça. Mas glória a Deus por isso. Elô linda tá aqui, vai me ouvir hoje, né? Elô, gente, é a única que sempre me ouve. É a única, né? Então hoje ela vai ouvir coisas aqui que ela já ouviu lá em cima, amém? Mas eu falo para você uma coisa: se você ouvir hoje aqui alguma coisa que você em algum momento já ouviu na sua vida, não fale, não pense que de novo isso. Não, isso é segurança para você, amém? É segurança para sua vida. É o Senhor te mostrando: filha, vai por esse caminho que você vai bem, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que há nas nossas palavras, amém? As nossas palavras, ela tem um poder enorme, tremendo. Ela tanto nos leva para cima quanto ela nos leva para baixo, né? E nós temos aprendido isso. O meu caminhar com o Senhor sempre foi olhar para a palavra dele. Nunca para circunstâncias, nunca para aquilo que as coisas apresentam, né? Algumas irmãs aqui já nós já conversamos e algumas sabem como é a minha caminhada, como foi a minha caminhada até aqui. Gente, caminhar com o Senhor não é fácil. A gente mata 10 leões por dia. E aí quando a gente decide literalmente, verdadeiramente andar pela palavra, aí a gente mata muito mais, até que a palavra se cumpra, até que tudo aconteça, a gente mata muito mais. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa renovar isso aqui, ó. A nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada com a palavra. E a nossa mente só é renovada com a palavra quando nós temos uma vida de oração e confissão da palavra. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro escape, sabe? Brasileiro, ele sempre gosta de dar um jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho, tá? Com Deus não tem meio termo, ele é sim e ele é não, né? Então hoje, se vocês puderem abrir ao nosso texto base, nós vamos falar um pouquinho lá em Provérbios 18, 21. Amém? Acharam? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A minha é outra tradução. E outra tradução diz que aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, né? Nós temos esse poder de morte ou de vida o tempo inteiro, gente. Nós estamos confessando morte ou nós estamos confessando vida, né? O tempo inteiro. Ainda mais a gente que é mulher, que conversa que nem um não sei o quê, né? Quando a gente pega para conversar, tem dia que o Marco pega no meu braço e fala: vamos embora, em nome de Jesus, porque eu preciso descansar, de tanto que a gente conversa. Então nós temos que ainda mais dobrar a nossa vigilância com as nossas palavras, porque nós precisamos falar certo, né? Nós temos que estar atentas àquilo que sai dos nossos lábios. Por quê? Porque as nossas palavras, elas ficam soltas no mundo espiritual. Quando você fala bênção ou quando você fala maldição, as suas palavras, elas estão soltas lá. Alguém vai pegar. Ou os anjos ou o diabo. E aí, quando você fala assim: meu Deus, não sei por que eu estou passando por isso. Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu vou na limpeza, né, Maria? Eu faço isso, eu faço aquilo, e nada dá certo. Começa a pensar no que você está falando. Começa a pensar no que você está pensando, né? Porque lá em Provérbios também, a palavra fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Muitas vezes nós vamos
nos encher para falar. E muitas vezes nós temos que falar para nos encher, né? Então, o que acontece? Quando a gente não se atenta, a gente pode falar incredulidade. E nós falando incredulidade, nós agimos na incredulidade, né? Às vezes sem perceber, gente, no nosso dia a dia, a gente cai na incredulidade. A gente se pega falando como o mundo fala. E isso é muito... a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que estar muito sensível a isso. E aí a gente começa a falar das circunstâncias, e aí a gente começa a falar do que a gente está sentindo, e aí a gente começa a declinar da palavra. A gente começa a se afastar da palavra, né? Emprego, trabalho, quando você está no seu trabalho, quantas vezes você se pega numa roda falando o que não era para você falar, né? Quantas vezes nós nos pegamos assim, mas foi de brincadeira. Gente, saiu, alguém vai usar. Saiu e alguém vai usar. Então, as nossas palavras, ela tem um poder criativo e ela tem um poder destruidor também. Se você falar a palavra e se você se posicionar na palavra, gente, vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer. Tem que acontecer, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Eu já passei por situações na minha vida em que, confessando a palavra, eu tirei um tempo e decidi pegar firme. Falei, Senhor, eu quero a transformação da minha mente, porque eu fui criada num lar evangélico, né? Eu fui criada num lar religioso. Então, eu acreditava que Deus matava. Eu acreditava que Deus colocava enfermo para a pessoa poder aprender, né, ele precisava aprender alguma coisa, ou porque ele ficou internado, ou ele ficou daquele jeito, sofreu um acidente, porque ele tinha que aprender alguma coisa, porque o Senhor queria tratar alguma coisa com ele. E eu comecei a ver através da palavra que isso não era verdade. E eu precisei renovar a minha mente com a palavra. E eu renovo a minha mente com a palavra todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu estava conversando com a Maria no final do ano. E eu falei para ela, Maria, eu enfrentei uma batalha tão grande que o diabo falava para mim assim, você não vai conseguir. Esquece, você não vai conseguir. Porque aquilo já estava entranhado dentro de mim, gente. Aquilo estava como uma tatuagem, assim, ó, pregada. E eu falei, não, o Senhor falou que eu posso renovar minha mente, então eu vou renovar. E eu começava, gente, a declarar, a fazer aquela declaração que tem no livro O Nome de Jesus. E eu ficava ali horas e horas e horas e horas e horas. E quando eu terminava, eu tinha que tirar a minha roupa, porque ela estava encharcada de suor. Encharcada. Não é fácil você renovar sua mente. Só que depois que a sua mente é renovada pela palavra, você parece que você entrou em uma outra esfera, sabe? É muito prazeroso, mas só que é uma coisa que te dá trabalho. Isso não é uma coisa que você vai fazer... Acordei, minha mente está transformada. Não, a gente tem que ter diligência, a gente tem que ser diligente, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Nós temos que ter paciência com a gente. Às vezes eu não tinha paciência, eu falava assim, Senhor, mas de novo eu aqui? Pai, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, eu não quero me ver falando as mesmas coisas, eu não quero me ver pensando as mesmas coisas. De novo aqui. E ele falava, continua falando, até chegar a fé, gente. Até chegar a fé. Tenha paciência com você. Não é da noite para o dia, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos posicionar. Posição, oração e confissão da palavra. Gente, não tem como não dar certo nada na sua vida. Nada. Consagre a Deus tudo o que você vai fazer. Consagre. Senhor, está aqui, Pai.
Eu preciso fazer isso, eu preciso entrar nesse lugar. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Ele sabe. Esses dias eu fiquei... gente, às vezes vocês podem até achar a ministração um pouco diferente, mas nós vamos chegar num bom lugar, tá? Eu estou falando aqui coisas que o Senhor mandou falar, que acontece na minha vida para a sua vida, tá? Eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém, mas eu estou te falando que é possível. É possível. Aqui não tem estrela, aqui não tem ninguém que quer se engrandecer, mas tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu vivi, e que eu vivo, e que eu consegui superar. E você também pode. Você também pode. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível quando a gente se posiciona em Deus. Nada é impossível quando a gente se prostra diante de Deus e fala: Senhor, me ensina, eu não sei. Eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso cada dia aprender através da Tua palavra, mas nós também temos que estar aptas e disponíveis para a palavra. Porque nós só vamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se nós conhecermos a palavra dEle. Se nós tirarmos um tempo para ler, se nós tirarmos um tempo para ser ministradas pelo Senhor. Muitas vezes eu me lembro a Késia falou isso aqui, foi no primeiro Conectadas, né, que teve, que a Késia veio, né? Foi no primeiro Conectadas. Ela falou que ela chegava diante do Senhor e ela falava, e saía. E ela ficou brava com o Senhor porque o Senhor não falava com ela. E ela falou: Senhor, o Senhor não fala comigo, o que está acontecendo? Ele falou: eu quero falar com você, mas você não deixa, porque você fala tudo o que você quer falar. Quando eu vou falar, você sai. Você sai. Então, isso é para a gente hoje. Você quer ouvir o Senhor falar? Tenha um tempo com Ele de oração. Faça o seu devocional. Não pare de falar a palavra. Não pare de falar a palavra. Não pare. Ah, Rose, mas eu não sei muita coisa da palavra. Sempre falo para Elô, né, Elô? Se você souber o Salmo 23, já dá para você pavimentar a sua estrada, amada. Já dá. Já dá para você começar a sua vida de confissão. Ah, Rose, eu não sei confessar a palavra. Irmãos, a Bíblia está recheada de promessa. É só você confessar as promessas do Senhor. Ele fala que Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, gente, dos frutos, nós vamos colher aquilo que nós temos falado. Se você tem falado morte, se você tem falado negativo, é o que vai acontecer na sua vida, infelizmente. Mas, se você pegar a palavra e começar a confessar, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Mas, Rose, isso é só para tal área? Não, é para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Gente, eu confesso a palavra para os meus filhos, eu confesso a palavra para mim, para os meus negócios, eu confesso a palavra para o meu esposo, eu confesso a palavra e vejo ela acontecer na minha vida. Eu vejo ela acontecer na minha vida. Ah, Rose, mas acontece da noite para o dia? Não. Não acontece. A Michela é conhecedora, irmã Maria, algumas outras irmãs aqui é conhecedora do que nós temos, do que nós passamos em casa. E eu tenho declarado a palavra, gente, nós temos declarado a palavra já fazem 6 anos. 6 anos sobre aquela situação, que vocês sabem qual é. 6 anos. E não é fácil você ter um diagnóstico e falar assim: olha, esse diagnóstico não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá nem para tratar agora. Ok. Aí vem o relatório, né, do cão, falando que rim vai parar, falando que não sei o que vai acontecer. Só que, quando nós estamos firmados na palavra, nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Nada, nada, absolutamente nada. Quando nós estávamos ainda na Vitória Tafarello, numa noite de oração, antes que tudo acontecesse,
o Senhor usou a Michela. E o Senhor falou tudo que ia acontecer. Olha, a gente nem imaginava, nem sabia, nem tinha consciência do que estava para acontecer. Mas, quando aconteceu, eu falei, mas Senhor, que estranho. Quando o Senhor usou a Michela para falar, eu falei, Senhor, que estranho, mas não está acontecendo nada. Está tudo normal. Tá bom. Aí veio uma internação, aí se descobriu todo o diagnóstico. E aí, quando o inimigo veio falar de morte para mim, eu falei assim, alto lá. Alto lá. O meu Deus já falou tudo o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, vai cumprir os dias de vida, vai ter uma velhice abençoada, vai ter uma velhice cheia de graça. E aí nós começamos a declarar, rins, funcionem. Gente, eu falo com rim. Gente, eu falo com rim. Eu falo com medula. Eu falo. E aí veio, falando. Senhor sempre, e eu sempre declarando, Pai, obrigada por medula nova. Pai, obrigada por rim funcionando. Pai, obrigada porque nada pode invalidar a tua palavra. Nada pode invalidar a tua palavra. E aí, meu marido ficou internado uma vez. E aí o diabo vem, você acha que agora não vai acontecer? Você acha que agora esse diagnóstico aí não vai acontecer? E eu sempre, gente, por Deus estar no céu, eu sempre tranquila. Sempre tranquila. Teve uma vez que ele tentou se desesperar, eu falei, epa, pera lá. E a promessa que a gente tem? Você vai cumprir todos os dias da sua vida, filho. Fique tranquilo que você ainda vai me aguentar por muito tempo. Fica tranquilo, você vai me aguentar por muito tempo. Mas eu falei, não tenho. Com a palavra de Deus não tem mais. Ela é e ponto final. Ponto final. E aí, gente, declarando, rins funcionam em 100%. E fazia exame, creatinina, a Jeane, que é do ramo aí, a Priscila também, né? Sabe do que é creatinina? É a funcionalidade do rim. E sempre 70%, sempre 1,96. Isso significa que o rim não está funcionando bem. E eu continuei falando, e nós continuamos falando, e continuamos falando, e continuamos falando. E não cessamos de falar. Não cessamos de falar. Pai, obrigada por rins novos. Pai, obrigada por rins sem cisto. Pai, obrigada por... Além de ter a funcionalidade prejudicada, ainda... tem o cisto e o cálculo. Pai, obrigada por um rim novo. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós desfrutamos da tua provisão. Obrigada, Senhor. E aí, declarando, gente, declarando. E o que aconteceu? Outra internação. Outra internação. E aí veio o Covid. E aí, gente... tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser crente. E creatinina só subindo. E eu só confessando. Pai, eu creio na tua palavra. É curado. Meu marido é curado. Meu marido é sarado. E aí veio a segunda internação depois do Covid. No Covid queriam que ele ficasse internado. Ele assinou um termo para não ficar internado. Ele falou, eu sou sarado. Eu sou sarado, eu ando em vitória, eu ando em novidade de vida, eu não vou ceder. Não estou falando aqui, gente, que não é para fazer acompanhamento médico, tá? Eu não estou falando aqui que porque nós somos da fé, nós não precisamos fazer acompanhamento. Precisamos sim, e ele faz um acompanhamento severo. Mas nós cremos no que diz a palavra. Amém? Pode vir o diagnóstico que vier. Chegou a segunda internação, as coisas pioraram um pouquinho mais. Creatinina foi a quase 200. Isso não é bom. E ficou internado uma semana.
E a gente lá orando. Pai, obrigada por rins novos. A nefro passou e falou, rim não está cedendo. Eu falei, mas vai ceder. Vai ceder, tem que se dobrar a palavra. Tem que se dobrar a palavra. Coloquei no Conectados para a gente estar orando, não sei se vocês se lembram. Pegamos firme. E aí eu fui almoçar num dia, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não aceito isso tem que baixar. E fui almoçar, que eu ficava o dia inteiro com ele. Fui almoçar. Aí Michela me manda uma mensagem. Rose, vamos só agradecer. Só agradecer. Nós não vamos pedir mais nada, nós vamos só agradecer. Aí, sabe quando te desperta assim? Ei, tá feito. Está feito, já está feito. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Aí Jeane foi visitar a gente, né, Jeane? Jeane e Ju saiu de lá, já era quase meia-noite, porque a gente não fala nem um pouquinho. Quase nada. E eu sei que aquele dia elas saíram mais avivadas do que elas entraram. Porque, gente, uma coisa que não me derruba nunca é problema. Porque eu não vejo problema como problema, eu vejo problema como um desafio para mim. Nós que temos o Senhor agindo na nossa vida, agindo por nós não temos problema. Qual o problema você tem? Se uma pessoa já foi lá 2000 anos atrás e garantiu para você, ele te garantiu, ele falou, ó, tá garantido aqui, ó, sem problema. Sem problema com o pecado, sem problema com a morte, sem problema com dinheiro, sem problema com a saúde, sem problema. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu só pelos pecados. Ele morreu por tudo, gente. Por tudo que você pensar, tudo que você imaginar, foi cravado naquela cruz. E nós não temos que estar carregando coisas que o diabo quer colocar na nossa vida. E como que nós vamos ultrapassar isso? Mudando a nossa forma de falar. Mudando a nossa forma de falar, tendo a nossa postura em Deus. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu quebro, mas eu não envergo, eu não perco para o diabo, eu não perco, você não pode perder para o diabo. Você acha que dúvida não veio nesse tempo? Você acha que dúvida não veio? Cada vez que a nefro passava, eu falava assim, ó, não está baixando. E se ele não baixar, ele vai ficar aqui. E eu falava, ele não vai ficar aqui. Não falava com ela. Mas ela saía, eu falava para ele, você não vai ficar aqui. Eu preciso trabalhar. Você não vai ficar aqui. Eu preciso trabalhar e você também. Não vai. Não vai. E é assim, gente. E é assim que a gente vence. É assim que a gente vence. Nós vencemos assim na nossa casa, nós vencemos assim em tudo, em tudo, em tudo. E aí veio a segunda internação e não estava bom, e aí a igreja inteira começou a confessar a palavra. Coloquei minha família que está lá atrás, aquelas 3 lindas lá, que vieram aqui hoje. Obrigada pela presença de vocês. E nós orando, e agradecendo, Pai, obrigada, já está feito. Pai, obrigada, rins funcionando. Pai, obrigada, creatinina baixando. E baixou de uma hora para outra e veio embora. Gente, vocês pensam que eu baixei a guarda? Não. Continuo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Foi fazer exame agora, começo do ano. A médica falou assim, olha, eu não quero nem saber como é que está isso daí. Mas, vamos lá, vamos fazer os exames. Eu falei assim, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. Porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. E aí ele fez os exames e tal. E aí passou, ele voltou, ela falou, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E esqueci de perguntar da creatinina, né?
E eu sempre acompanho ali, né? Porque eu falo, Senhor, eu quero ver, eu vou ver, eu vou ver. A palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, gente. A palavra que você proferir, ela nunca vai voltar vazia. Nunca. Fale a tempo e fora de tempo. Fale de manhã, fale de noite, fale andando. Gente, se vocês me verem na rua, eu estou orando em línguas. Eu ando na rua orando em línguas. Eu ando na rua declarando a palavra. Não sou doida não, mas eu faço isso porque eu sei que todo momento o diabo, ele investe na nossa vida. Ele investe na nossa mente. Então eu estou em casa, eu estou lavando louça, eu estou fazendo bolo, eu estou fazendo docinho, eu estou falando em línguas. É o tempo inteiro, eu não paro. Eu não paro, eu não paro. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, mas está te faltando alguma coisa? Não, é porque não vai faltar mesmo. É porque eu declaro a palavra a tempo e fora de tempo, gente. É isso que eu quero incentivar vocês nessa noite. Declarar a palavra a tempo e a fora de tempo. Eu não vou orar, eu não vou declarar a palavra, eu não vou ter meu momento de intimidade com Deus só quando eu estiver passando por dificuldade. Nós temos que ter uma oração e uma conduta preventiva. Eu não posso, você não pode fechar a porta depois que o cachorro entrou. Vai dar mais trabalho. Ele vai sair? Vai. Porque ao nome de Jesus todo o joelho tem que se dobrar. Só que vai te dar mais trabalho. Então tenha uma oração preventiva. Tenha uma vida com Deus preventiva. Tenha uma vida de confissão preventiva. Tenha isso na sua vida. E aí nós vencemos. Aí eu peguei e passou e tal. Aí falei assim, nossa, eu esqueci de ver no exame dele quanto que está a creatinina. Aí fui lá, gente, olhar. A creatinina, ela está 1,38. E o normal, para estar normal, é 1,30, né? De 0,70 a 1,30. Falei, glória a Deus, só falta mais 8. Glória a Deus, aleluia, só falta mais 8. E vai chegar. Gente, eu sei que nós vamos chegar aqui com o exame, mostrando, gente, 100%. 100%. A palavra não volta vazia. A palavra, ela não volta vazia, não volta, eu garanto isso para você. Só que não foi do dia para a noite, foram 6 anos, e eu continuo confessando, porque ainda falta 8, amém? Ainda falta 8, mas nós já caminhamos um bom trajeto, e é assim com os nossos filhos. É assim na nossa casa, é assim na sua casa, é assim nos seus negócios. O que você tem falado sobre o seu trabalho? O que você tem falado sobre a sua vida? O que você tem falado sobre os seus filhos? Sobre aquilo que você quer ver? Fala o que você quer ver. A Michela pregou esses dias que nós podemos ter o que nós dizemos. Nós podemos ter, gente, nós podemos ter. Eu falo isso para vocês porque eu vivo a palavra. Eu vivo a palavra dia após dia. Meus filhos, eu sempre falo, meus filhos são bem-aventurados. Eu não tive filho para calamidade. Meus filhos nasceram para dar certo. Meus filhos vão chegar onde eu não cheguei. Meus filhos vão pisar em lugares que ninguém jamais pisou. Vão desfrutar de coisas que ninguém desfrutou. Meus filhos são guardados. Meus filhos são protegidos. Meus filhos vão ter um bom futuro. Obrigada, Pai. É assim que você tem que declarar com a sua família, com a sua casa. E não dizer, oh meu Deus, meu filho está tão mal em matemática. Oh meu Deus, eu falo tanto com esse menino e ele não me ouve. Ele te ouve sim. Ele te ouve sim. Meu filho, gente, está aqui. Vocês são prova disso. Meu filho está aqui. É pela oração. Há tempos atrás, está aqui, ó, minha família, que sabe tudo que a gente passou. Não quero saber de Deus. Eu não quero nada com Deus. O que Deus tem para me dar? Gente, foi criado dentro da igreja. E eu não aceitava isso. Eu vinha para a igreja com o meu coração sangrando.
eu vinha para a igreja chorando, chorando, chorando. E falava, não vai ficar assim. Pai, meus filhos nasceram para dar certo. Os meus filhos nasceram para dar certo. Pai, o que eu devo fazer, me mostra. Eu vou fazer. E aí um dia eu ouvi, até comentei uma vez com a Michela, ouvi a Vânia Nascimento falando sobre a filha dela. Quando a filha dela, criada dentro da igreja, quando a filha dela completou a idade da adolescência, não quis mais saber. E começou a colocar roupa de roqueiro, começou a pintar a cara, começou a ter um estilo de vida totalmente diferente daquilo. E a Vânia falava que ela entrava para o quarto e ligava o som no último volume. E aí a Vânia entrava para o quarto dela e começava a orar. Pai, obrigada pela minha filha, Pai. Obrigada, Senhor, minha filha é uma boa filha. Obrigada, Senhor, porque ela não vai se perder. Obrigada porque eu sei que ela está guardada. E a Vânia confessou isso, e confessou, e confessou, e confessou, e confessou. E hoje, até foi a Michela que me falou, ela é diretora do Rema no Espírito Santo, né? Em Vitória da Conquista. Gente, a palavra ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. E eu agarrei isso, eu falei assim, é assim? Então tá bom. Gente, não falava mais nada. Nada. Nem que Deus era bom, nem que Deus era ruim, nem que Deus... Eu só agradeci a Deus. Pai, obrigada. Eu não criei filho para calamidade. Pai, obrigada. A tua mão me ampara, a tua mão me sustenta. Mãe, eu quero ir não sei aonde. Ah, é? Beleza. Eu ia orar. Eu oro. Eu não falo... Gente, eu não falo nem que sim, eu não falo nem que não. Eu vou orar. Falo, Senhor, eu não criei filho para calamidade, eu te louvo, porque tudo que não é para estar no caminho dele, não vai estar. Ele quer sair, Senhor. Ele quer sair. Só que a tua boa mão vai estar aí. E se não for para ele estar, ele não vai conseguir chegar no lugar que ele chegou. Não vai conseguir chegar no lugar que chamaram ele. Não vai. E aí, de repente, eu ouvi assim, acho que eu não vou mais não. Aí eu falava, glória a Deus. Uma vez foi pedir para o Marco, aí o Marco falou, mas o Marco falou. Aí eu olhei para ele, falei assim, não fala nada não. Não é com ele que você tem que falar. Não é com o problema que você tem que falar. Nosso filho nasceu para dar certo. E ele vai dar certo. Ele vai dar certo. O seu filho, a sua circunstância, se você falar direito, vai dar certo. Vai dar certo. Ah, quer ir para não sei para onde, com o fulano de tal? Tá bom, vou orar. Ah, o fulano me ligou, falou que não vai conseguir não. Então eu também não vou, porque eu ia de carona com ele. Eita glória, eu falava assim, aleluia, aleluia. E aí eu comecei, o Senhor falou, começa a convidar ele para vir para a igreja. Eu falava, vamos filho, hoje tem culto, vamos lá com a gente. Minha irmã chamava, minha cunhada, minha sobrinha. Vamos lá com a gente. Ah, demora demais, gente. Não era isso que ele falava? Uma vez ele foi com a minha irmã lá na igreja dela. Aí ele chegou, era um culto de jovens, ele chegou, eu falei, e aí filhão, deu certo lá e tal, foi legal, conversou com o pessoal? É mãe, demora demais, o povo não para de falar. Eu falei assim, tudo bem, a palavra entrou. A palavra entra, gente, a palavra vai entrando, ela esmiuça a penha. Ela vai esmiuçando, ela vai esmiuçando, ela vai esmiuçando, e ela vai entrando, e ela vai quebrando fortalezas, e ela vai destruindo impérios, e a palavra vai entrando cada vez mais, e aí chega o dia perfeito, né? Então não canse, gente. Meus filhos, eles alcançam graça por onde quer que eles vá. Ontem minha filha estava em casa e a gente estava conversando sobre a viagem dela para a África. Ela foi passear com o marido dela na África e ela achou que o inglês deles estava perfeito, maravilhoso, viu, Vânia?
Ela falou assim: mãe, eu nunca passei tanto perrengue como eu passei quando eu fui para a África. Eu já estava querendo desistir de ficar lá e voltar embora, porque eu não conseguia entender nada, as pessoas não entendiam a gente. E aí a gente começou a rir, né? E eu falei para ela, eu falei assim: filha, você parou para prestar atenção que em todo esse tempo você teve a graça de Deus? Você teve a graça de Deus? Gente, ela encontrou um casal na África que falava português para ajudar eles lá. Coisa de jovem, né? Poderia ter, né, estudado mais, mas, né? Eles queriam conhecer, queriam fazer safari e tudo. E aí ela falou assim: mãe, eles mandaram, eu não sabia que tinha que trocar o chip. Não sabia que tinha que trocar o chip do celular. E aí ela falava: no speak English. Não, eu não sei falar inglês. Aí eles, come on. Ela falava: eu só entendia que eles estavam me chamando para algum lugar. Ai, ela pegou e falou assim. Aí chegaram na imigração, pediram o passaporte e tudo, né? E para entrar na África tem que ter o comprovante que você tomou a vacina de febre amarela, né? E ele falava, pediu o passaporte, que ela entendia, passaporte, e alguma coisa com yellow. Aí ela ficou assim, né? Ela, não entendo, né? E ela olhava para o marido dela olhava para ela: o que ele está falando, né? E aí ela pegou e falou assim: bom, e yellow? Ah, é o comprovante da febre amarela. Aí entregou o comprovante para o rapaz, e o rapaz falou: ah, vai embora, tipo assim, sai da minha frente que eu não aguento mais falar com vocês não entendem nada que eu falo. Aí trocaram o chip, né? Depois de muito tempo conseguiram trocar o chip, e aí colocaram no Google Tradutor e conseguiram se virar melhor. Mas onde eles ficaram era dialeto, eles tinham o dialeto deles, e aí ficou mais complicada a situação. E aí o Senhor, eles alcançaram graça de conseguir um casal lá que estava no restaurante que eles estavam, e ouviu eles falando em português e falou: a gente pode sentar aqui, pode ficar com vocês? Oh, pode, vocês falam português. Ela falou: mãe, eu agradeci tanto a Deus aquele dia. E aí, por coincidência, eles estavam hospedados no mesmo hotel, fizeram amizades, e aí passaram o tempo todo juntos lá, eles traduzindo para eles o tempo todo. Então, gente, é graça de Deus. Quando nós declaramos a palavra, quando nós nos colocamos disponíveis para o Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. Nós estabelecemos coisas aqui toda terça-feira. Impregne a sua casa de palavra de fé, que é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra diz que nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos, por isso falamos. Então, cada vez que você usar a palavra, gente, a livraria ali, não é porque a gente fica lá, não, mas a livraria está recheada de livros para a gente aprender. Os livros estão aí, eles são ferramentas. Eles são ferramentas que a gente pode aprender. Agarra o espírito da fé, isso já foi falado aqui também. O espírito da fé a gente agarra, a gente abraça e não larga ele por nada dessa vida. Nada dessa vida, nada. Meu filho, roubaram a bicicleta dele no final do ano. E eu peguei e falei: Senhor, eu acabei de pagar essa bicicleta, Pai. Eu não aceito ser roubada. Eu não posso aceitar ser roubada. E aí, gente, quando chegou em dezembro, foi em dezembro, né, Néia? Foi em dezembro, né? O treinador dele pegou e falou assim: ô Mateus, deixaram uma bicicleta aqui para eu dar para alguém. Você não quer essa bicicleta para você, não? Gente, ele olhou assim, ele falou: oi, você está falando comigo? Ele falou: você não roubaram sua bicicleta? Você está sem bike para vir para o treino? Tá aqui, ó, pode levar para sua casa. Gente, ele chegou com a bicicleta em casa, a bicicleta novinha. Novinha a bicicleta. Eu só troquei pneu e o freio. Só, mais nada. Meu filho ganha chuteira, né, irmã Maria?
Meu filho ganha chuteira. Meu filho foi o ano passado lá para o Mato Grosso do Sul. Eu não paguei nada. Nada. Ele foi disputar de um campeonato lá. Eu não paguei nada. Ah, e tem mais uma coisa que eu falo dele também. Algumas irmãs aqui já sabem. Jeane acho que sabe, né? O Mateus, gente, quando ele nasceu com um problema sério no coração. E o Senhor, a médica pegou e passou no quarto e falou assim: mãezinha, quando você sair daqui, você vai ter que precisar passar num cardiologista urgentemente. Eu olhei assim, falei, você vai ter que passar no cardio, porque o Mateus ele nasceu com um sopro no coração e o sopro está bem grande. E, mãezinha, eu vou te resguardar de uma coisa. O quê? Ela falou assim, ele não vai poder chorar. Ele não vai poder chorar. Você vai ter que fazer de tudo para ele não chorar excessivamente, né? Porque pode perder o fôlego e tal. Eu falei, tá bom, beleza. Mas você me garante que você vai sair daqui com ele e você vai no cardio? Eu falei, vou. Gente, com essa paz que vocês estão vendo aqui. Eu falei, vou. Mãezinha, você entendeu o que eu falei? Entendi, doutora. Vou, fica tranquila, vou. Aí minha cunhada foi me buscar no hospital. Aí eu cheguei e falei para ela, né? Já tinha falado com o Marco. O Marco falou assim, quem deu foi o Senhor. E quem cura também é o Senhor. Falei, amém. Tamo junto. E, gente, nós ficamos tão tranquilos, que eu nunca vi, sabe? Acho que se fosse outra pessoa já estava chorando, né? Se descabelando. Mas, enfim. Aí comentei com a minha cunhada. Falei, Clau, a gente vai precisar levar o Mateus no cardio. A hora que chegar em casa, eu vou ter que marcar consulta para levar. Ela falou assim, o Mateus é curado. Eu falei, amém, eu creio. E aí, gente, eu com ponto, que era cesárea, com 6 dias de nascido, estava eu lá com o Mateus no cardio. Fez exame, mãe, realmente. Já vou te falar uma coisa, seu filho, mãe, ele não vai poder fazer exercício físico, nada que ele se sinta muito cansado, nada que queira demais dele, ele não vai poder fazer. Ele vai ser uma criança que não vai ter, ele tem as coisas que ele não pode fazer. Tá bom, beleza. Gente, o que o Mateus mais fez foi chorar. Tá lá, ó, minha família, minha irmã, coitada da minha irmã, gente. Minha irmã, uma vez eu precisava fazer compra, e eu falei assim, Néia, vem ficar com ele para eu fazer compra. Ela, tá bom, eu vou. Gente, a hora que eu cheguei em casa, que eu olhei a cara da minha irmã, eu falei, nunca mais você vai querer ficar com ele, né? Ela falou assim, menina, ele chorou demais, você não tem noção do quanto ele chora. E eu falei assim, mas ele é curado. Ele é curado, ele é curado. Gente, o Mateus ele tinha intolerância à lactose. E eu não sabia, e eu danando leite nele. Danando leite. E tomava leite daqui, e amamentava, e tome, minha mãe, e come canjica, e come não sei o que, para o leite ficar não sei de que jeito. E eu só lá. E esse menino chorou, gente, 6 meses, sem parar. Quando o Mateus conseguia dormir, eu falava, meu Deus, que vitória. Que vitória. Aí eu comecei a trabalhar, trouxe ele para minha mãe. Falei, mãe, a escolinha não vai querer ficar com ele. Vão dispensar ele no primeiro dia. Minha mãe, não, deixa ele aqui comigo. E eu trabalhava perto e ele ficava com a minha mãe. Gente, tinha dia que a minha mãe, eu chegava para almoçar, minha mãe não conseguia fazer comida, porque ele chorava demais. Mas ele chorava assim, foi ao extremo. Enfim, e passou-se o tempo, e a gente fazendo acompanhamento daqui, acompanhamento dali, acompanhamento de lá. Ô mãe, você já sabe, né? Não vai poder fazer educação física, não vai, já avisa na escolinha, né? Nananana. Falei, tá bom. Pai, obrigada, meu filho é curado. Pai, obrigada, esse sopro vai fechar. Pai, obrigada.
Por quê? Às vezes você fala assim, nossa, por que a Rose fala tanto obrigado? Porque nós já temos. Nós já temos. A palavra fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós não estamos mais na condição de pedinte. Nós estamos na condição de sermos gratos a Deus pelo que Ele já fez. Ele já fez. Obrigada, Pai, o Senhor já fez. E fé foi chegando no nosso coração. E fé foi chegando no nosso coração. E o Mateus foi crescendo, e o Mateus foi se desenvolvendo, e o Mateus foi para a escola, e o Mateus foi chutar bola. Com 7 anos o Mateus estava chutando bola. E até hoje ele não parou de chutar bola. E aí ele fala que ele vai ser um grande jogador. E é assim que nós cremos, ele será um grande jogador. Ele fala que ele não tem plano B, que ele só tem o plano A. E eu concordo com ele. Amém? E hoje ele corre 12 quilômetros todo domingo. E o melhor, não tem nada. Ele fez exames esses dias de cardio. Ele passou na médica, a médica normal, né, que tem que fazer todo ano. Acompanhamento não, fazer o check-up, né, que todos nós precisamos fazer, viu? Vocês não fizeram, por favor, marquem o médico de vocês e façam, que isso é importante. E aí a gente marcou, ela falou assim, vou pedir exame de cardio também, tudo bem? Falei, ótimo, pode pedir. E aí, gente, ele fez esteira, ele fez eletro, ele fez mapa, ele fez holter, ele fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E os médicos só falam assim, tá tudo ótimo, você não tem absolutamente nada. Curado, gente, curado. Hoje teve jogo, ele jogou nesse sol quente, ele chegou em casa e falou, mãe, eu tô até meio tonto, de tanto que eu corri no sol. Tá lá, gente. Então, o que eu falo para vocês? A palavra funciona. A palavra funciona. Não deixe dúvida entrar no teu coração. Quando o diabo vier com dúvida que você não vai conseguir aquilo que você tem declarado, gente, como nós somos ensinados, eu já sei que eu já venci. Eu já sei que eu vou chegar do outro lado. Não importa se o sangue estiver dando na canela. E aí, quando o sangue dá na canela, eu falo para você, como nós ouvimos aqui do nosso pastor, dobre a sua aposta. Dobre a sua confissão, dobre a sua vida na palavra, dobre a sua vida no seu devocional, dobre a aposta. Nós somos de um reino aonde não existe falta de nada. Nós somos desse reino, nós pertencemos a esse reino. Domingo o pastor falou sobre reino. E no nosso reino, nós não falamos de doença. Amém? Porque nós somos sarados. No nosso reino, nós não falamos de falta, porque nós somos supridos. No nosso reino, nós não falamos que nós somos doentes. Nós não falamos que nós temos dificuldades. Por quê? Por que que eu falo que nós temos desafios? Nós temos desafios. Nunca problema, gente. Nunca problema, porque o maior habita em nós. Amém? O maior habita em nós.